Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Este é o episódio número 86 do podcast Aprender e Ensinar. E no dia de hoje, a gente vai confirmar já uma tradição aqui no Fiz em Ortopedia, nos nossos episódios de podcast, que é um episódio dedicado ao que aconteceu no Congresso da Sociedade Internacional de Dor, que é um congresso bienal, quando não tem pandemia. E a gente começou essa tradição em Boston, quando o Fukuzawa e o Rafael estavam, no congresso, o Felipe estava, Jéssica também, e a gente fez uma série de pequenas gravações, cada um falando um pouco a respeito das suas impressões sobre o evento lá em Boston. A gente estava muito animado, éramos jovens. E agora a gente gravou depois um, que foi o episódio número 54 do podcast Aprender e Ensinar, chamava Por que ir a um congresso internacional? E aí ficou chique demais de assistir no YouTube, porque eram as gravações da gente lá mesmo no evento, um centro de convenções super bonito, e tal. Felipe estava, como presidente do SIG, de Dor e Movimento, então a gente estava chique pra caramba. E aí, como se não pudesse ficar mais chique do que isso, a gente vai para Amsterdã esse ano, agora no comecinho do mês de agosto, para ver o Felipe, inclusive, virar membro aí de uma parte mais importante ainda da IASP, aumentando a representatividade da fisioterapia do Brasil. Jéssica retorna com a gente para apresentar trabalhos, inclusive produções mais independentes, feitas a partir da experiência clínica dela. Então, a gente resolveu hoje se reunir e contar um pouco as atualidades a respeito da dor e confirmar aí com vocês a importância de eventualmente poder participar de um evento grande feito esse. Sem contar que a gente vai tietar um pouco o Felipe, né, Jéssica? Com certeza. Com, com Eu toda não sei, certeza. eu não sei nem te dizer como eu não fui presa por fazer boca de urna, hein? Como já não começamos mal, né, impugnadas na IASP, botando no Felipe. Mas a gente vai contar essa história toda. Então, muito obrigada, Jéssica Fernandes, que está aqui, representando, lógico, quem foi na IASP, mas também a nossa pós em Jeri. Felipe Reis, né, que também já é prata da casa, está sempre colaborando, está sempre participando, é um dos mentores aqui da pós de dor, no sentido intelectual mesmo, a concepção, o modelo, o formato. Felipe, muito obrigada de você estar também presente hoje no episódio. Oi, Aninha, bom dia, Jéssica, bom dia a todos que estão acompanhando aí pelo YouTube. Olá para todo mundo que vai ouvir esse episódio depois. É um prazer estar aqui com vocês, né? Vocês são grandes amigas. Jéssiquinha, né, foi minha aluna na graduação, então a Jéssiquinha eu conheço de muitos, muitos anos, né? Então é um prazerzão estar aqui. A colaboração que a gente tem, Aninha, com as pesquisas, né? Foi Uhum. um grande achado poder te encontrar, né, e criar essa amizade também. E a Jessiquinha de acompanhar toda a carreira dela, né, desde o início até os dias de hoje, né? Então é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bem, agora vocês já entenderam porque que eu falei que em Boston a gente era jovem, né? Porque você vê, é uma história já de, de relacionamento. E aí eu quero dizer, só para não perder a piada, tá, Felipe?
porque eu sei que esse evento foi difícil, foi, assim, custoso para você, porque dessa vez o Comério não foi, né? Esse ano foi sentido, assim, né? Porque o Gabriel tem toda uma tradição de dividir o quarto comigo, né? De fazer os passeios comigo. Esse ano Fazer foi compras sofrido, juntos. fazer compras juntos, né? Então, Não, o esse ano eu Gabriel sempre tem senti a falta do Gabriel. as melhores dicas de restaurante, de É, lugar para tomar um drink, onde a gente tira a foto mais tradicional. Eu senti muita falta do Gabriel também. é verdade. Então, que fique registrado aqui, que este episódio, por mais tradicional que seja, tá faltando o Gabriel Comério nele, que é o nosso assistente para assuntos de turismo e compras malfadadas. Ele vai lembrar por quê exatamente. Também, Gabriel é um colaborador nosso, né, da aula de alta eficácia, na pós. Então, Gabriel, a gente está deixando um beijo porque a gente lembrou de você. Então, vamos lá. Vamos comentar um pouco a respeito, primeiro, né, das nossas participações, o que que a gente foi fazer no evento, para o pessoal saber exatamente qual eram os nossos principais propósitos lá. E depois a gente vai contar um pouco do que a gente viu de interessante, de novo. E se sobrar tempo, a gente conta umas fofocas, que a Harumi, pediu para a gente contar fofoca também. Vamos ver se vai dar tempo no episódio. E aí, Felipe, você se importa de, apesar de ser o mais importante membro da IASP entre nós, a Jéssica começar? Não, à vontade. Vou ficar escutando vocês. Jessiquinha, conta para nós, como foi a sua participação no Congresso Internacional da IASP 2024 em Amsterdã, Holanda? Foi muito bacana. Eu sempre falo que ir para o Congresso da IASP é se atualizar, se conectar com outros pesquisadores, de alguma maneira tietar os pesquisadores brasileiros de outros estados, né, que talvez ao longo dos anos a gente não tenha esse contato tão íntimo, tão próximo, né, tão acessível. Então é muito bom ter essa chance da gente poder conversar e trocar figurinha, trocar expertise. Dali saem outras colaborações para outras pesquisas, né? E isso sem contar com os pesquisadores que são as nossas referências a nível internacional, de outros países. Então, eu acho que ir para a IASP é muito essa possibilidade de você compreender, né, o que que as pessoas estão pesquisando, quais são as perguntas que têm sido feitas, e estreitar esses laços, né, essas conexões com essas pessoas. Isso é ímpar. Esse ano, assim como no de Boston e no de Toronto, né, eu também levei trabalhos no formato de pôster. Eu levei 3 posters. Então, um foi um trabalho que eu dividi, né, com a Fabiana Moraleida, que essa quinta-feira agora participou do encontro ao vivo da turma da Geronto com o professor Ney Meziá, foi super bacana. Ela falou sobre dor lombar, era um pôster sobre dor lombar na população de idosos, e na verdade a gente estava investigando, né, a subrepresentação de países como, por exemplo, o Brasil e outros países, né, em desenvolvimento, que acabam que são subrepresentados na maioria das pesquisas. Então, apesar de ter um número muito alto de trials no mundo que envolvam, por exemplo, exercícios e dor lombar, a gente tem uma subrepresentatividade no que toca a países em desenvolvimento. Então, foi muito interessante, porque nesse pôster eu tive a possibilidade, durante a apresentação, de conhecer pesquisadores do Paquistão, da Etiópia e de outros países, né, Nigéria, enfim, que foram lá quase que desabafar e agradecer por a gente estar apresentando aquele conteúdo, porque de fato se sentiram representados. Então, eu até conversei com o Felipe lá na IASP sobre isso, né? A angústia que você sente quando você tem o dado, tem o seu trabalho feito, mas você não consegue publicar porque simplesmente a revista, o jornal, enfim, não acha que é algo relevante, porque acha que de fato é uma população muito pequena, muito específica, com uma condição sociogeográfica muito diferente e que talvez não opte, né, por publicar outros trabalhos de outros grupos, de outros países, em outras situações. Então, eu acho que serviu para levantar essa bandeira
e tentar unir esse pessoal. Isso começou, na verdade, de uma inquietude que foi despertada em mim lá no Fórum Internacional de Dor Lombar e Cervical, né, que tinha exatamente um grupo de interesse especial, digamos assim, né, tinha um fórum reservado para esses países, onde inclusive a Fabiana Moraleida era presidente desse foco lá, desse grupo, e junto com a Romy Parker, algumas ideias vieram naquele fórum exatamente para que esses países não passem por essa subrepresentação. Então, eu acho que tem ainda temos muito trabalho pela frente, né? Eu acho que o Saurabh Sharma é um outro nome muito relevante nisso, né? Que tem feito um trabalho super bacana em relação a aumentar a representatividade desses países. Eu acho que isso é urgente. Então, meio que serviu como essa chamada de atenção unindo essas pessoas. Então, eu acho que agora o fato da gente trocar um e-mail, reconhecer um rosto, vai estreitando um pouco mais isso, e a gente vai se fortalecendo nesse sentido. Então, esse foi um dos trabalhos. O segundo trabalho foi um trabalho que eu dividi com a Luciana Lunques, que é professora de pós-graduação na Uniswan, no programa de Ciências da Reabilitação, e também a coordenadora do curso de fisioterapia da Unilavras, em Minas, aonde foi uma série de casos, né? Então, eu levei 3 casos de 3 pacientes com síndromes dolorosas distintas, onde a gente utilizou a terapia cognitivo-funcional, e eu consegui fazer o acompanhamento de 1 ano com esses indivíduos, e aí a gente mostrou, né, como que... E o título era Além da Dor Lombar, né, a CFT além da dor lombar, porque a maioria dos estudos, os ensaios clínicos são feitos, né, com uma população com dor lombar persistente e incapacitante, e esse foi mostrando exatamente que a gente pode aplicar, por exemplo, com a síndrome da dor complexa regional, com cefaleia do tipo tensional, paciente com fibromialgia. Então, foi bem interessante mostrar a trajetória de resgate de funcionalidade, de diminuição de incapacidade, de dor com essas pessoas que sofriam essas síndromes que não eram dor lombar. Então, foi super bacana. E aí eu fiz lá uma brincadeira com o moinho, né? Colocando cada pá do moinho era um componente do CFT, distribuí umas tulipas no jardim, falando dos fatores, né? Que a gente precisa entender como modificáveis e não modificáveis. Foi bem interessante. E, por coincidências da vida, eu estava de frente para o maior trabalho de CFT publicado na história, né? Para o Robert Schultz, que estava lá falando dos resultados do Restore Trial, que a gente pode considerar como o maior trial de CFT até agora. E o meu terceiro pôster foi em parceria com a Fernanda Fukushima, que é médica, ela é clínica de dor, anestesista, da Unesp de Botucatu, da Faculdade de Medicina, e a gente fez um relato de caso de o tratamento de uma paciente com a síndrome da dor complexa regional, que mora atualmente na Inglaterra. A Fernanda estava no seu pós-doutorado na Holanda e eu estava no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí a gente fez esse relato, né, de como é possível a gente prestar teleatendimento para um paciente com uma síndrome tão singular, né, tão complexa como essa, obter resposta. Então, a gente falou muito dos desafios, das dificuldades, mas também dos êxitos. E talvez, se eu puder apontar a coisa mais bonita, mais bacana desse pôster, e que também chamou muita atenção de quem passou, a gente contou com a participação da paciente como coautora. Ela é artista plástica e ela fez desenhos da sua dor, né, tentando expressar a sua dor. Então, isso foi, talvez, eu acho que a coisa mais bonita na minha participação da IASP, ter levado um pôster com a coautoria da paciente, né, com essa expressão visual tão significativa, tão bonita da sua dor. E isso chamou a atenção, por exemplo, de muitos psicólogos que trabalham em clínicas de dor com pacientes com síndromes complexas como essa, tentando estreitar esse laço, né, entre saúde, ciência e artes, como uma maneira disso ajudar no processo de cura, né, ser uma estratégia de enfrentamento e de uma maneira educar o paciente, né? Foi lindo demais, então foi mesmo. Foi muito bacana. E eu queria aproveitar a sua fala para destacar para quem está ouvindo a gente, né? Porque o maior público dessa parte do nosso podcast são professores e são colegas que estão estudando
ou que estão tentando encontrar formas de continuar estudando. E a primeira coisa que eu queria destacar é que muitas vezes as pessoas me escrevem assim: "Ah, eu sou um clínico, eu queria fazer pesquisa com dados da minha clínica, eu queria poder me manter conectado com essa coisa mais acadêmica, mais de pesquisa". E acho que esse é um baita exemplo, né, às vezes é um estudo de caso, mas esse estudo de caso, quando você tem um propósito, tem uma proposta nova com ele, né, como foi o caso da participação dessa paciente, ele chama muita atenção dentro de um evento grande. Gente, vocês não têm noção, era coisa de 600 pôsteres por rodada de apresentação, e não estou enganada, né, foram 5 dias de apresentação de pôster. Então 5 vezes 600 é uma imensidão de quantidade de trabalhos, e a gente tem um pôster lá, que é um estudo de caso feito numa clínica no Brasil, que chama atenção, que as pessoas param para conversar, é muito bacana, né. Então, assim, eu queria muito que você contasse isso para o pessoal, porque sempre tem gente perguntando como, fazer pesquisa. E, É, lógico, quando a gente está no ambiente clínico, né, existe uma série de conflitos de interesse, de divulgação de maus resultados da sua clínica. Ninguém quer divulgar os maus resultados da sua clínica. Mas tem recortes da nossa realidade clínica que podem virar algo interessante, algo que desperta em outros colegas outras ideias, outras, coisas diferentes, como é o caso de outras pessoas considerarem pacientes participando dos seus posters, mesmo em grandes estudos feitos dentro da universidade. Então eu achei genial, viu, Jéssica? foi bem bacana. Mas essa inquietude, talvez essa dúvida, né, me foi gerada na primeira vez que eu fui no congresso da IASP em 2010, que foi em Montreal. Eu falei, caramba, eu não participo de ciência básica, eu não gosto de estudar ratinho, com todo respeito a quem faz isso, é muito importante, mas eu sou clínica, então, no meu DNA isso é muito presente, né? Então, eu vislumbrei naquele momento que era possível eu, como clínica, também contribuir para a comunidade científica, gerando pesquisas e informações que fossem relevantes, porque no final do dia eu acho que o pesquisador trabalha para entregar algo que seja palpável para o clínico utilizar com seu paciente. É. E Então a gente isso está é a dentro. segunda coisa. Perdão, essa era a segunda coisa que eu ia comentar, né, como você, como clínica, está mexendo num ponto que eu gostaria muito que quem está ouvindo a gente pudesse, refletir. E acho que é um chamado como professora, né. A gente lê artigos científicos e interpreta as evidências e as forças de uma intervenção ou não, baseada em evidência e dos nossos RCTs publicados, e em geral a gente não para tentar com as realidades clínicas, não só socioeconômicas, culturais daqueles pacientes que a gente está vendo ali o resultado, mas com a realidade do atendimento. Então você comentou da dor lombar e da subrepresentatividade desses países, eu gosto sempre de lembrar que quando a gente está lendo lá uma revisão sistemática de reabilitação de dor no ombro, a traumática, a gente está lendo, em geral, resultados de atendimentos que têm como duração 25 minutos, que é uma realidade totalmente diferente da nossa no Brasil. E aí eu fico me perguntando, será que a gente não teria resultados melhores? E se a gente está tendo resultados piores, o que que a gente está fazendo errado, que a gente fica mais tempo com o paciente e tem resultado pior? Então, assim, essa coisa cultural e de representatividade local, eu acho que é um movimento, lógico, né, de expandir em redes de colaboração para aumentar a representatividade, para ter voz, mas também de voltar e olhar um pouco para dentro, tipo, esse trabalho é do Brasil, não é do Brasil? Isso faz sentido na minha vida, isso não faz? Então, outra baita colaboração que tem tudo a ver com você também, como clínica e como pessoa, né, que você tem muito essa coisa de olhar com atenção questões sociais e econômicas, sociais, eu achei genial também. Sim, e eu acho que é essa a beleza, né, desse congresso, que é É. unir todas essas tribos, né? E eu acho que é isso, eu acho que você iria para o congresso, talvez com a sua lista de perguntas já elaborada. E aí sim você vai buscar, né, o que que é o melhor, o mais eficaz aqui para eu responder essa pergunta. Então, acho que tem esses grupos de interesse especial, né, digamos assim, que geralmente é no dia que antecede, né, a abertura do congresso,
isso já é super relevante das pessoas participarem. Então, você escolhe ali aquela subcategoria que você gosta de se dedicar. Então, eu, por exemplo, sou lá membro do SIG de Pain, Mind and Movement. Por quê? Porque o que eu gosto de trabalhar é dor. Eu sou fisioterapeuta, isso envolve movimento, mas todas essas terapias que envolvem mudança de comportamento, motivação, faz parte desse grande grupo, né? Então, é ali que a gente discute, é ali que a gente vê a apresentação dos trabalhos mais recentes, né? Então, tem uma comissão científica excelente trabalhando por trás, fazendo a escolha desses trabalhos. Então, quem vai ali, né, seja oferecer um workshop ou apresentar o seu trabalho, passou por essa curadoria, né, por essa triagem. Então, assim, você está ali vendo o suprassumo do que tem sido feito na sua área. Então, eu já acho isso muito relevante de participar e de viver, e depois, ao longo do congresso, ir escolhendo de fato, né, os assuntos que são mais relevantes para você. Então, por exemplo, esse ano, diferente dos outros anos, né, eu escolhi assuntos que envolvessem dor lombar, que envolvessem comunicação, que envolvessem telereabilitação e que envolvessem dor em pessoas idosas. Então, eu esbarrei pouco com vocês, né? Porque vocês estavam em outras salas, porque vocês tinham outros interesses. E isso é muito rico, né? Porque no final do dia, quando você senta ali para almoçar ou para jantar, pô, o que você escutou de diferente ou não? Qual foi a fofoca? Qual foi a treta? E por aí vai. Então, eu acho que isso foi bem bacana, assim. Agora, com quem a gente menos esbarrou nesse congresso foi com Felipe Reis. Felipe Reis, conta pro pessoal, além de fazer sucesso, o que você foi fazer na IASB? Além de sucesso e reunião. De sucesso foi o de menos, né? Acho que reunião foi o de mais. Isso é verdade, Aninha. Esse congresso foi assim extremamente trabalhoso, né? Envolveu uma demanda muito grande ali de participação. Eu chegava no congresso muito cedo, né? Então eu chegava às 7 da manhã para ter reunião de 7 às 8, que era a hora que começava o congresso. Então eu tinha de todos os dias do congresso, né, que foi de segunda a sexta, dos 5 dias, eu cheguei às 7 da manhã, né? Antes das 7 da manhã, 5 dias, né? E Sem aí contar a ficava. diferença de fuso, né? Conta pro Então, pessoal que era de madrugada, tipo assim. isso era 2 da manhã pra gente aqui, né? Então, eu cheguei lá no domingo, né? A gente chegou domingo, não foi isso? A gente chegou domingo e segunda, às Foi. 7 da manhã, eu já estava, né, preparado para as coisas acontecerem. Então, assim, esse ano foi diferente, né, porque logo antes do Congresso eu fui eleito, né, para a diretoria da IASP e isso já demandou uma série de eventos, né? Então, tinha desde das reuniões relacionadas ao Special Interest Group, que a gente reúne todos os grupos de interesse especial, né, a diretoria de todos os grupos de interesse especial para a gente poder discutir coisas relacionadas ao grupo de interesse especial, que são às vezes problemas e tentativas de solução, né? Por exemplo, esse ano que foi uma queixa de todos os SIGs foi que para as pessoas se inscreverem no evento do SIG, no evento pré-congresso, elas tinham que pelo menos se inscrever para um dia do congresso. Então isso deixava muito caro, né? E todo mundo hoje na diretoria está reconhecendo que o custo do congresso pode ter sido um problema. E aí está tendo uma possibilidade do próximo congresso da gente ter uma inscrição só para o evento do SIG. Né? Então, assim, eu me interesso, né, gostei da programação do Pain, Mind and Movement. Né? Então, eu vou lá só assistir o Pain, Mind and Movement e depois eu não participo do restante do congresso. Então, está sendo discutido sobre essa possibilidade, né, de se abrir, de vincular, né, os eventos pré-congresso do grande congresso. Então, esse é um ponto. E também, né, isso, né, se somou a diversas outras reuniões que acabavam acontecendo nos intervalos, né? Então, a gente tinha os intervalos dos coffee breaks, e sempre tem alguém que quer falar com você, e esse alguém é parceiro de pesquisa, que quer tirar, né, alguma dúvida, pensar coisas para o futuro, conversar, né? Então, geralmente, no meio dos eventos, a gente tinha
reuniões que eram marcadas, mas também tinha aquelas reuniões que aconteciam ao acaso, de você estar ali parado e daqui a pouco você se vê que você está dentro de uma reunião, né, com um grupo de pessoas. Então, esse ano foi, de fato, um evento bem acelerado assim, para mim, porque além de chegar muito cedo, ter as reuniões nos coffee breaks, a gente tinha os eventos pós-congresso, né, que eram os jantares. Então, nos jantares, que eram também jantares de reunião, né, então, a Jessiquinha foi no jantar da presidente, né, comigo, né, a gente foi no jantar com a Ann Milders no meio da semana. Então tinha sempre alguma coisa acontecendo ali depois do Congresso. O jantar de Então US$ 1 milhão. foi, foi um evento assim bastante com bastante atividade, né? Isso foi diferente, além de ter todas as palestras, daquele momento de você ter que ficar, né, se dividindo, né, tentar se dividindo, falar assim, você vai para onde que eu vou? Eu vou para essa daqui, então você vai para lá, depois você me conta, né? Então, a grandiosidade do evento se mostra nesse aspecto, né, de que você, às vezes, você quer estar em 3 salas diferentes, porque são 3 temas muito interessantes, você fala assim, cara, eu queria assistir isso. E uma coisa legal que vem acontecendo, né, e aconteceu para esse também, fica até de recomendação para quem quiser e não pôde ter participado do evento da IASP, a IASP abriu para os membros. Para quem foi para o Congresso, fez a inscrição de todos os dias, a IASP permitiu que a gente assistisse todas as gravações. Então isso é muito legal, porque tem um monte de palestra que eu não assisti porque eu estava em outra, e eu posso assistir a gravação agora. E muito legal para quem não se inscreveu e é membro da IASP, você pode comprar as gravações. São mais de 100 gravações de todos os eventos. E essas gravações, elas cobrem praticamente, né, o congresso todo. E elas estão num custo, acho que de US$ 299, que é muito menor do custo que você teria de ir para a Holanda, de pagar a inscrição do congresso, né? Então, para quem não pôde assistir, a possibilidade, né, de você parar, você voltar o vídeo, se você não entendia esse negócio direito, deixa eu ver essa referência aqui, né? Então, é uma possibilidade interessante para quem não conseguiu ir ao Congresso. Então, o Congresso ele foi bastante movimentado, né? E acho que os próximos também serão, pelo menos até 2030, enquanto eu estiver na diretoria. Mas eu queria pegar algumas coisas que a Jéssica falou, né? Que eu acho que a Jéssica trouxe pontos muito legais aqui para a gente conversar. Eu acho que um deles é Bora a lá, questão tá liberado. é a representatividade dos países de baixa e média renda, né? O Brasil é considerado um país de média renda alta, né? Então, essa questão da representatividade é um ponto que o atual presidente da IASP, o Andrew Rice, que é inglês, e que trabalhou sempre com neuropatia, é interessante, né? Ele trabalha com pesquisa com dor neuropática, e tem uma linha de pesquisa que ele publica bastante sobre hanseníase e ele tem um vínculo grande com a Índia, por exemplo. Então ele conhece muito essa realidade. E a primeira conversa que eu tive com ele, né, logo depois da eleição, a gente fez uma reunião só, eu e ele. E ele falou assim: eu tenho um interesse muito grande em melhorar o conhecimento sobre dor nos países de baixa e média renda. Então, durante a minha gestão, eu vou dar um olhar especial para esses países. E no ano que vem ele já vai comentar bem isso, né? No ano que vem, o Global Year da IASP, né, que é o tema do ano que vem, vai ser sobre países de baixa e média renda. Então, todas essas questões de disparidade que a gente vê, isso vai ser mostrado no Global Year do ano que vem, né? Então, vai ser interessante já trazer isso, né, à tona, alertar que existe essa discrepância, né, de situações econômicas, de situações culturais, né, que precisa ser levado em consideração e que a nossa realidade é muito diferente dos países de alta renda, né? Por exemplo, a E, Jéssica falou... Oi, pode falar. perdão. E
lá hoje, dentro da diretoria, além de você, tem mais gente Uhum. que representa esses países? Ou, tipo assim, você vai Tem, ser uma pessoa meio de né? referência para o presidente? Não, tem mais gente ali, né? Tá. Aqui na América Latina tem mais uma chilena, né? Uhum. Que também é da diretoria, tem a Rumi Parker, que também é da diretoria. Então você tem A Rumi Que pessoas é é da África da do África do Sul. Sul, isso. da É. África do Sul. Então você tem outras pessoas ali também que são desse grupo de países, né? E é muito interessante, né? Dando como exemplo, né, a Jéssica falou do teleatendimento, né? Quando a gente teve a pandemia aqui no Brasil, né, o teleatendimento era uma coisa totalmente nova para a gente. E quando a gente vai olhar, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm um serviço estruturado, às vezes, desde 2015. O hospital já estava todo preparado para teleatendimento. Então, não foi uma realidade que impactou tanto assim, porque já existia o teleatendimento implementado, o sistema de teleatendimento implementado. E para a gente aqui, o sistema de saúde ficou meio que batendo cabeça com como é que ele ia fazer isso, né? E deixou vários pacientes descobertos. Então, essa questão dos países de baixa e média renda é, de fato, uma coisa que precisa saltar aos olhos. E outra coisa que eu queria salientar é a alegria da Jéssica falando sobre a apresentação dos posters, né? E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de que se eu não estou no palco, é menos importante, né? Pôster é um negócio que fica lá no final do congresso, que ninguém quer saber, que ninguém vai visitar. E para mostrar que isso na IASP, que pôster é uma forma de apresentação, eu até tirei uma foto do Paul Rhodes apresentando pôster, né? Aí você fala assim, cara, é o Paul Rhodes, o cara tá ali, né? Ele podia ter falado assim, quero que um aluno meu apresente. Não, e o cara foi ali, estava Já ali vi o apresentando o Vlaien pôster, apresentando também. o Vlaia Eu apresento, apresentando. gente. Sim, então, eu acho que isso é muito legal, Aninha, porque a É. gente precisa tirar essa ideia de que pôster, né, é uma situação ali sabe, Iniciação científica, ou só de de iniciação jovenzinhos, científica. bobões. É. Isso, que você está na segunda divisão do Congresso, sabe? Que ninguém vai dar atenção para você, que as pessoas passam e ninguém olha para você. A gente precisa tirar essa cultura, porque às vezes a gente tem, desde clínicos, desde alunos de mestrado, né, que querem apresentar no Congresso, querem apresentar pôster, mas ficam com esse estigma de que, tipo assim, é pôster, né? Não tem tanta validade assim. E a gente sabe o quanto é enorme, né, o número de posters que a gente tem. A gente, durante 1 hora e meia, a gente mal consegue ver todos os posters, né? A gente não consegue, de fato, ver. A gente tem que marcar o pôster que a gente quer ver e ir exatamente no pôster que você quer ver, porque você E não consegue anda, ver todos. e é praticamente uma maratona, porque às vezes numa Isso, mesma sessão tem pôsteres que estão em pontos do centro de convenções bem distantes, inclusive. A gente anda um monte na sessão de pôster, porque é muito pôster e a gente tem exato, vários pôsteres para olhar. Mas exato. justiça seja E feita. Dos dois últimos congressos para cá, uma coisa facilitou muito, que é o uso do aplicativo. Ah, sem dúvida. Então, a gente consegue, né, previamente já selecionar, É, ele já te mostra no mapa onde é, e isso poupa tempo. é. E eu queria tem que só ser, porque. comentar, perdão, Felipe, Pode falar, uma Aninha. última coisa que Pode eu acho falar. que vai fazer sentido com o que você está falando. Uma coisa também que se tem mentalidade aqui no Brasil é que a sessão de pôster só é também séria quando tem avaliador, quando vai passar alguém fazendo perguntas e te avaliando para uma premiação ou qualquer coisa assim. E não é verdade, porque lá na IASP mesmo não tem avaliação durante a sessão de pôster. Se você quiser se candidatar para um prêmio, você faz isso quando você submete o trabalho, e aí vai ter uma comissão que vai olhar o resumo. Mas ali é super sério, porque tá todo mundo se encontrando, se vendo, conversando, trocando ideia, indo ver se a metodologia que está fazendo um e outro é parecida, se os interesses são comuns. E assim, é um momento muito rico do evento e não tem avaliador. É isso. E ali você vê desde clínicos, né, que são, né, a maior parte do tempo clínico, não são pesquisadores, até professores, né, que são professores já sêniores, né, apresentando os seus trabalhos. Então, é um momento que, de fato, né, até o Paul falou, ele falou assim, eu prefiro muito mais apresentar pôster, porque tem muita gente, quando a gente está no palco, a pessoa fica envergonhada de perguntar, de ir ali no microfone perguntar. E no pôster estou eu e a pessoa vai lá e pergunta, conversa.
né? Coisa que na apresentação não dá para fazer, né? Então, essa ideia de que, primeiro, de que pôster é a segunda divisão do Congresso, né, isso não deve ser levado em consideração aqui no Brasil. E outra, os congressos precisam dar o valor necessário para as apresentações de pôster. Não adianta você botar pôster no Congresso e dar 15 minutos de intervalo, porque ninguém vai olhar, né? Não vai dar tempo. Então, eu acho que os congressos também precisam se preparar para que as sessões de pôster sejam bem organizadas, para que as pessoas se sintam valorizadas em estar levando o seu trabalho, né? Com certeza. Acho que várias coisas que a gente pode deixar aí, né, para o pessoal que vai ouvir, pensar, considerar quando estiver organizando um evento. Ter um bom sistema de localização desses resumos, quando é maior o evento, preservar tempo de verdade, não ser tão concorrente assim com sessões que inclusive são mais interessantes. E quem vai apresentar, se desenvergonhar, né? Vai professor, vai aluno, vai todo mundo, é super gostoso. E eu gosto quando você fala do Paul Rhodes, porque o Paul Rhodes é uma pessoa que já foi, palestrante, palco principal, já fez SIG, já fez tantas coisas, e ele toda vez, Toronto, ele também estava lá com um pôster, atendendo todo mundo, conversando com todo mundo. Eu e a Jéssica conversamos. Eu e você, Jéssica, em Toronto? Não, eu e você. Eu conversei com ele. A gente ficou lá parada conversando com ele um tempo no pôster dele. Então, assim, muito legal isso, muito bom você chamar atenção para esse ponto, porque realmente é cultural, né? No exterior, a coisa da participação em evento, ela não tem essas distinções mesmo entre palco e pôster. Muito bom, muito bem lembrado. Ana, uma coisa que eu acho muito bacana da gente falar aqui também, e o Felipe pode falar isso com muito mais propriedade que eu, e você também, são os alunos de graduação que vocês mandam para esses Ah, congressos com bolsa. Então, eu acho que sim, isso, para quem está ouvindo e quer entrar para pesquisa, ou está começando e se acha uma formiguinha nesse oceano, poxa, se dedica, né? Faça um estudo de qualidade, concorra a uma bolsa. Então, é possível participar desses grandes eventos com trabalhos de qualidade, mesmo na graduação, né? Ou seu trabalho de mestrado. Então, tem o exemplo do Matheus, tem as tuas alunas. É tão bonito de ver. Que é isso, eu acho que fica mais essa lição, né? Eu acho que os congressos brasileiros, as associações, as sociedades precisam repensar esse modelo de bolsa, né? Seja em relação à inscrição no Congresso, enfim, alguma ajuda de custo, né? Ou até ainda um prêmio pelo trabalho. Eu acho que isso a gente precisaria trazer essa cultura para o Brasil, que é muito importante. legal. Conta, Felipe, como é que foi para o Conto. Matheus ir, porque acho que vale. Isso. O Matheus, o Matheus, ele é aluno da graduação, ele é meu aluno de iniciação científica, ele está agora no sexto ou sétimo período, tá? E foi muito interessante que numa das reuniões eu falei assim, olha, ano que vem tem o congresso da IASP, a gente está com a, a submissão aberta de resumo. Quem quiser depois e estiver pensando e puder ir para a Holanda, né, me chama depois no privado que a gente conversa. E aí o Matheus imediatamente falou assim, eu quero ir. Então eu falei, tá bom, né, eu vou te dar algumas dicas, né? A primeira, se associa na IASP, né? Por que se associa na IASP? Porque o fato dele estar associado à IASP permitia que ele pedisse a bolsa de auxílio da IASP, né? Então a IASP ela fornece, assim, se eu não me engano, foram 2.000 bolsas ou 1.000 bolsas, número grande de bolsas de ajuda de custo para você cobrir custo de viagem, como passagem e hospedagem. E isso foi muito interessante porque assim, o Matheus falou, eu quero ir. O Matheus tocou a submissão do pedido dele, eu nem vi. O Matheus tocou a submissão do resumo dele, que era o resumo do artigo dele que acabou de ser publicado semana passada. Ele pegou o resumo, preparou o resumo, submeteu o resumo e foi, né? Então ele chegou lá e no dia da apresentação do pôster eu falei assim, Matheus, eu vou lá te ver. E eu cheguei lá e tinha uma galera assistindo ele, né? Aí eu falei assim, eu vou deixar o Matheus sozinho, né? Eu não quero me meter porque eu acho que ele tem que viver essa experiência. E ele estava com uma desenvoltura ali de falando inglês, sabe? E tirando dúvida. Depois ele falou assim, tinha coisa que me perguntaram que eu não sabia. Eu falei, Matheus, tudo bem, Matheus, né? Não tem problema, porque às vezes eles fazem perguntas que a gente não investigou, que a gente não sabe responder com o detalhe que as pessoas querem.
Então, foi legal ele poder vivenciar isso, né? E o mais interessante que eu falei assim, Matheus, são muito posters. Você vai ficar lá do lado do seu pôster durante o intervalo. Pode ser que não apareça ninguém, né? Então você vai ficar lá em pé e, cara, as pessoas vão passar, vão olhar, e se as pessoas. Orientador sendo orientador, É, né? Preparando o aluno para o pior. claro, claro. Aí eu falei assim, ó, pode ser que, né, ninguém passe. Então as pessoas vão passar, vão olhar seu pôster, pode ser que as pessoas não tenham interesse e assim vai. E aí, quando acabou o pôster, né, no intervalo, eu falei, Matheus, como é que foi? Ele, cara, veio muita gente falar comigo e foi muito legal porque eu não queria que acabasse. Então, isso foi uma É uma experiência muito delícia. boa, assim, É. muito boa. Eu acho que vale esse estímulo, né? Você tá na graduação, de você conversar com o seu orientador, que você tá com vontade de ir para um evento grande, né? Viver essa experiência pode ser uma preparação para o teu futuro mestrado, teu futuro doutorado, né? Eu acho que precisa passar por isso. Não é verdade. E aí, eu só posso falar a respeito daquilo que eu conheço mais ou menos, né? No Brasil, a gente tem algo parecido com esse apoio que a IASP dá. Inclusive, dentro do evento, muita gente não sabe disso, a IASP tem um cuidado especial com quem é jovem na associação, tem toda uma preparação, uma programação para as pessoas que vêm pela primeira vez para o evento, que está no início da carreira, tem sessões de mentoria que são super interessantes, tem um jantar, né, uma recepção para o pessoal que é jovem. Em Toronto, a gente chegou a comentar, tinha um lugar para tirar fotos profissionais, para você poder arrumar seu LinkedIn, seu perfil profissional. Cada evento prepara uma coisa para os jovens. E no Brasil, eu sei que na Sociedade Brasileira de Biomecânica existe esses incentivos para participação no Congresso Brasileiro, mas também no Internacional de Biomecânica. Então, quando você é associada à Sociedade Brasileira de Biomecânica, eles destinam sistematicamente fundos para ajudarem os estudantes a participarem do Congresso Brasileiro e do Internacional, e eles têm prêmio pela carreira dos jovens. Você pode aplicar, mostrando o seu currículo, o que que você vem fazendo e ganhar um prêmio de reconhecimento de iniciante na carreira de, investigador de biomecânica. E tem também a questão dos mentorings durante os eventos. Então, tem sessões de mentoria que acontecem dentro do Congresso Brasileiro de Biomecânica, que é um modelo muito bacana. Eu já participei, acho que de 2, e é sempre muito gostoso conversar com quem está iniciando a trajetória de investigação, de estudo, de dedicação a uma área temática. E é lógico, dentro da ADOR e de uma sociedade internacional que representa tantos profissionais. Inclusive, a gente, quando fala de congresso de dor internacional, a gente não está falando só de profissionais de saúde, tem um tanto de pessoal da humanas, da antropologia, das ciências sociais. É muito bacana ver isso também lá no evento, né? Porque ele é muito, ele é para além da coisa só da área de saúde. Então é um evento maior, a gente tem mais dinheiro, tem mais condições, a IASP tem mais condições de promover coisas assim. Mas também é um modelo para a gente pensar em várias das nossas associações, a questão de apoio e de que eu acho mais interessante ainda, a coisa do apoio ao início da carreira, né, que é muito legal. Aninha, deixa eu pegar e aproveitar esse gancho, porque assim, a gente está falando de um evento, né, de uma associação representativa do mundo, né, que tem um número de associados grande, né, mas eu acho muito importante também a gente pensar que aqui no Brasil a gente tem um capítulo da IASP, que é a SBED, né, então oficialmente só existe a SBED reconhecida na IASP aqui no Brasil como um braço da IASP. E também, eu acho legal a gente falar da nossa área, né, que a gente tem a Abrafito, nós temos uma comissão de dor dentro da Abrafito, né, qual eu e você fazemos parte. A importância que a gente tem hoje de ser associado a uma associação, né, para que a gente tenha espaços de discussão, para que a gente possa promover algum tipo de crescimento e evolução da nossa especialidade. Especificamente na comissão de dor, a gente conseguiu, no último biênio, a gente conseguiu a produção de um material que é um material de conhecimentos básicos sobre dor. Então, assim, se a gente estiver fora da sociedade, se a gente estiver fora da associação, a gente não consegue
fazer com que a gente seja ouvido, a gente não consegue evoluir enquanto profissão. Então, é muito importante, né, trazer aqui essa reflexão da necessidade da gente se associar a associações representativas, né, que a gente se identifica, né, Abrafito, Verdade. Abrafim, Sonaf, né, e o brasileiro ele não tem, ele acha que ele está jogando dinheiro fora, não está participando, né, isso também te abre a possibilidade de, em algum momento, você ser coordenador de uma regional. Você nunca vai ser coordenador de uma regional, por exemplo, se você não for sócio da Abrafito, né? É. Então, se você quer mudar as coisas, se você quer, às vezes, entrar numa comissão, você tem que estar lá dentro, você tem que fazer parte, você tem que ser sócio, você tem que fazer, né, de alguma maneira, você ser ouvido. Uhum. Então, a gente precisa refletir sobre a nossa participação dentro das É. sociedades aqui do Brasil também. Eu não vou viajar, mas eu vou viajar curtinho, porque, assim, eu acredito que muito dessa dificuldade que a gente tem nas nossas associações, ela é reflexo de uma falta de confiança que o brasileiro tem em instituições representativas de forma geral. Desde os nossos sindicatos, a gente nunca tem certeza se eles trabalham de verdade a favor da gente ou não, até quem a gente elege presidente, para tudo mais. E aí fica muito assim, tudo aquilo que é e é curioso, né, porque isso está lá nas nossas diretrizes nacionais curriculares, que é preparar os profissionais para serem atuantes e influentes no meio social, na participação, na representatividade da própria profissão. E no fim, isso sempre acaba ficando na mão de 2 ou 3 pessoas que têm um perfilzão mais influente, que às vezes tem inclusive interesses muito mais pessoais do que coletivos, e a gente se sente desanimado. Mas dentro das associações científicas, isso é muito diferente, né. Então, assim, lá realmente há uma circulação de cargos, poderes e funções eh com mais certeza, né, a gente tem mais confiança de que uma hora tem uma eleição, que troca uma diretoria, que outras pessoas assumem, sempre tem um monte de trabalho, sempre tem um monte de frentes para serem abertas, esperando por pessoas de boa vontade para doarem aí uma parte do seu tempo. A gente está falando de dinheiro pagando a anuidade, mas é muito mais do que isso, né, tem a ver com tempo, com, perspectiva de futuro, contribuição para a profissão. E tem a Abrafito, a gente tem outras associações no Brasil, a gente está falando da Abrafito, que eu e o Felipe estamos lá, né, a Jéssica já trabalha também com a gente, mas assim, tem outras da fisioterapia que estão esperando alguém de boa vontade lá, doar um pouco da sua visão, da sua disposição para melhorar a profissão. Porque de vez em quando a gente senta muito na nossa cadeira lá de fisioterapeuta, no nosso crefito, reclama, mas também está fazendo pouco, né, tá se doando pouco. Então, mais do que pagar anuidade, é pensar nisso como a nossa contribuição para o futuro da profissão, né. Ana, só contribuindo um pouco no que você está falando, foi de uma conversa com o Felipe, né, desse lugar, e aí eu não acho, eu até extrapolo, acho que não é dessa cadeira de fisioterapeuta que reclama, acho que é do brasileiro, né, acho que a gente tem essa postura, infelizmente, a gente tem que mudar um pouco isso, né, acho que isso vem com cultura, com educação, né, nesse lugar de ter, de uma certa maneira, desabafado, reclamado, questionado com o Felipe algumas inquietudes, alguns incômodos que eu tinha, e ele olhou para mim e disse assim: se envolve, se engaja. Se você não fizer Ai, isso, é isso sabe, mesmo. nutrida desse sentimento de É, transformação, de colocar sua dedicação, seu esforço para gerar esse processo, né, de transformação, outra pessoa vai ocupar essa cadeira. Vai lá, se é, engaja, se envolve. E aí, isso bateu tão forte em mim, sabe? Que eu que falei, é bom. isso. Então, eu fui lá para o Comitê de Dor e Movimento da SBED, eu discuto, eu reclamo, eu reivindico. Eu sou É, uma ovelha negra lá, eu não tenho o menor problema em falar isso, mas eu tô tentando mudar, sabe? Eu tô isso. gastando a minha energia em algo que eu acho que pode ser diferente, sabe? Tô lá como vice-presidente da Abrafito Regional Rio de Janeiro, a gente acabou de fazer, né, Felipe, no fim de semana Eu vi a passado, foto de vocês. um evento dentro da nossa casa, né, do Crefito 2, cheio, e, por favor, assim, o mais importante, né, a gente contou com a participação de acadêmicos, recém-formados e pessoas com mais de 30 anos
de carreira. Então, isso foi lindo de ver. No mesmo palco, essa troca de experiência, e todo mundo falando de ciência, e todo mundo falando do mesmo assunto. E as pessoas ficaram até o final, sabe? Então, isso foi muito bacana. Então, a gente está mudando, está gerando essa transformação. Então, você que está escutando a gente agora e que está aí nesse lugar, né, de reclamação, de queixa, que carrega frustração, raiva, sentimento de injustiça, desânimo, falta de esperança, se engaja, se envolve, escolhe uma tribo, escolhe uma portinha, escolhe um grupo que você tem alguma afinidade e vai lá, perturbe, chacoalhe. Vocês vão ver que as coisas vão acontecer. Muito bom, muito bom. É, eu acho, assim, vou voltar, né? A gente está falando do Congresso da IASP. Como vocês viram, a gente vai a esse congresso há muitos anos, então, de alguma forma, a gente se envolveu com esse assunto, com essa organização, que é a organização que a Sociedade Internacional tem, dentro da sociedade da IASP, que é uma associação, e a IASP promove esse evento, que é onde as pessoas se encontram. Então, da mesma forma, só que, assim, até as nossas, a gente está falando da Brafito de novo, porque a gente faz parte, mas veja, a Brafito, inclusive, ela é mais descentralizada que a IASP. A IASP descentraliza nas suas representações nacionais, então no Brasil é a SBED, e na Brafito a gente tem, inclusive, essas descentralizações por regional. Então, o evento científico, o encontro, é o encontro de um grupo de pessoas que têm filosofias, visões, desejos em comum. Então, é mais do que só ir para se atualizar, né? Aninha, um comentário que eu acho importante fazer aqui é que a SBED é um capítulo, de fato, da IASP, mas a IASP não tem nenhuma gerência sobre a SBED, né? Então, a Boa, IASP boa. É, reconhece que a SBED é a Sociedade aqui brasileira de dor, mas a IASP não tem nenhuma influência não, e não faz nenhum tipo de gerência sobre, né? A SBED não está subordinada à IASP, né? Eu acho que isso é legal de trazer também. é, é. Mas, de toda forma, acho interessante a gente dizer, né, que a gente foi e vai ao Congresso da IASP, lógico, buscando por atualização profissional e científica, acadêmica, principalmente eu e o Felipe, que estamos na universidade e temos linhas de pesquisa, a Jéssica, por conta mais da prática clínica dela nesse momento, mas também por conta do papel de gestão, de especialização, precisa estar atualizada para coordenar um processo de especialização. Mas a gente está indo lá também porque esse lugar é um lugar que, de alguma forma, a gente quer influenciar politicamente. E vocês podem dizer que esse nome é ruim, né? A gente não gosta do brasileiro, não gosta de política, mas é politicamente. O papel que a gente faz ali é de representar o Brasil, a profissão e outras coisas. E vocês comentaram de encontrar os brasileiros, né? Eu queria comentar com vocês que eu fui com uma trupe uma trupe mesmo, porque praticamente a excursão de Ribeirão Preto, do Grupo do Ombro para o Congresso, a gente estava numa turma de 6, Uma caravana. caravana do Grupo do Ombro, com maior felicidade, né, porque nesse momento, com muito trabalho e muito reconhecimento de diferentes órgãos aí de fomentos do Brasil, todo mundo que estava lá estava com bolsa. Então, tem Bolsa CAPES, tem Bolsa FAPESP, teve incentivo para os meus estudantes da própria USP, da FAEPA, né, da nossa fundação do hospital, porque não é barato. Quando a gente fala de congresso internacional, meio que tem um preço tabela que é $1.000 a participação, inscrição, fora todo o resto, então não é barato. E eu, graças a Deus, consegui estar com vários alunos nesse momento lá. Mestrado, doutorado, pós-doc, então foi muito bacana. Eu também apresentei um pôster de um trabalho relativo a aprendizado, ensino, e foi uma participação assim que eu achei muito boa esse ano de todo o laboratório, e fiquei muito feliz porque a gente foi, inclusive, também para poder fazer alguns contatos internacionais, tentar mandar
algumas das alunas aqui do Brasil para estágios no exterior. A gente teve muita oportunidade também de conversar, né, como o Felipe falou, com pesquisadores que são interessados naquilo que a gente faz. Então eu conheci um rapaz que eu conhecia só pelo Instagram, e a gente já tinha trocado umas ideias e conversado por e-mail, e aí a gente teve a oportunidade de jantar juntos, todo mundo. Então é muito bacana poder vivenciar esse momento de um ponto de vista de ter uma agenda, né, você vai para um evento desse com uma agenda de tarefas para fazer. Até achei que eu ia ter mais serviço, mas aí um ou outro pesquisador que eu estava tentando encontrar, eu não consegui ver, porque não puderam ir. Que é outra coisa também curiosa, né, um dos professores falou assim: "Ah, Ana, desculpa que eu não fui". Eu falei: "Olha, é mais ou menos como se você tivesse ido ao Brasil num congresso em Salvador e eu dissesse para você: 'Olha, eu não consigo ver você', porque não é pertinho, né, de sair da Espanha". Tinha um pesquisador da Espanha que a gente queria ter encontrado, ele não pôde ir. E ele se desculpando, eu falei: "Olha, se você vier a Salvador também, eu muito provavelmente vou dizer: 'Olha, meu filho, desculpa, mas não vou conseguir ir aí, você tá no Brasil, mas não tá pertinho, né'". E acho que isso, assim, a organização do evento estava muito boa, era um evento enorme. Acho que a minha única queixa eu já fiz diretamente para o Felipe, que foi o SIG ser só metade do tempo. E eu sei que isso também foi uma reclamação de outras pessoas, porque é justamente no evento dos interesses especiais, o SIG, né, que a gente mais tem contato, assim, direto com aquilo que a gente gosta de fazer em pesquisa e tal. Então, Aninha, isso foi a esse reclamação de todos os SIGs. é lá, Todos. todo mundo Todo mundo é. reclamou. E vou te falar, viu, Felipe, se fizer inscrição só para o SIG, não sei o que acontece com o evento grandão não, viu. Tem que Verdade. pensar nisso aí. Esse ano também não tinha aquele hub com os livros gratuitos da IASP. Eu senti falta, porque tinha Olha lá. umas edições de uns livros lá que eu não consegui no último congresso. Eu fui lá toda ansiosa e não consegui. O Felipe, teve gente que pagou excesso de bagagem por causa dos livros gratuitos em Teve, Toronto, né. com certeza, com certeza. Mas esse ano não teve. Mas teve bichinho de novo. Em É, Ai, Toronto tinha gente, o castor, dessa vez tinha que era mesmo? Um leão, né? era um leão, leãozinho. porque era o É. símbolo da Holanda, né? Eu É, já tô pensando no elefante da Tailândia. tá lá. Vai ser quase a E coleção Parmalat, né? mais ou Coleção menos isso. IASP. E é tão divertido, porque eles sempre preparam umas coisas assim, né, então tem ano que é a coisa dos livros, tem ano que o bichinho vira um assunto dos 2 últimos, congressos, e esse ano também tinha um totem lá para a gente tirar foto com os fundos da Holanda, era uma disputa danada para tirar foto. Eu acho que eu tirei uma foto no meio de um povo lá, mas teve gente que ficou lá, alugou o totem e tirou 200, fez um book do congresso, você tirava com um fundinho cheio de coisas, então, assim, é um congresso muito bem organizado, vale cada centavo. Aninha, eu sei que você é a host aqui do nosso episódio, né? Mas eu queria, você falou de uma coisa que né, das reuniões que você teve com os outros pesquisadores, né? Ah, você quer E eu, contar? não, eu queria que você falasse a sua impressão, né? Porque eu tenho a minha impressão, né? Eu queria que você falasse a sua impressão sobre como o pesquisador brasileiro é visto lá fora. Felipe, é para falar a verdade? Pode falar, Aninha. O que que você É acha? que, assim, em geral, das interações internacionais que eu tenho, todas são extremamente frutuosas, respeitosas, atenciosas, assim, e eu acho também que tem muito de cultura, tá. Então eu vou contar para o pessoal o que está acontecendo. E eu fui para esse evento e eu tinha pelo menos 3, não, pelo menos 4 reuniões agendadas com pesquisadores internacionais. 2 eram com pesquisadores que eu já mantenho algum relacionamento aqui do Brasil e estou tentando mandar alunos de doutorado para fazer um sanduíche. Um outro era uma pesquisadora que estava interessada na ADAP e que começou a fazer uma versão dela na Alemanha. E o terceiro era o era
um agradecimento a uma pesquisadora que acabou de receber uma aluna de ser minha. Desses 4 encontros, 3 aconteceram. Não, 2 aconteceram. E aí eu encontrei os extremos opostos de experiências, né. A gente esteve com a Anne Mildos, que já é uma colaboradora, que inclusive publicou junto com a gente a escala de dor e medo de movimento do ombro, a ADAP, escala de medo de comportamento de evitação, na verdade. E encontrei com uma pesquisadora da Alemanha, que eu não vou falar o nome para não ficar chato. E aí, a sensação que eu tive, né, em um encontro, a gente foi para um encontro onde a gente foi tratado como pares, de mesmo calibre, de mesma contribuição, de mesmo patamar, e no outro a gente foi tratado como oponente, como, assim, como alguém que estava lá para atrapalhar a vida do outro pesquisador. Para vocês terem uma ideia, durante o processo de tradução da versão nova da ADAP em alemão, houve uma série de discussões a respeito, porque estão tentando mudar o construto, isso cria uma confusão para os clínicos, então, de toda forma, eu estou tentando ajudar e colaborar, mas diferente de todas as outras pessoas que me procuraram para traduzir a ADAP, neste grupo de pesquisa em especial, parece que a coisa tem um jeito de ser feita muito diferente daquilo que a gente espera, que é ter as pessoas que fizeram a concepção original apoiando o projeto. Então a gente tenta apoiar, mas parece que a gente não se entende na comunicação e eles estão tentando fazer uma coisa muito diferente. E aí questões culturais mesmo, eu acho, que é o jeito que a gente trata os assuntos com mais delicadeza na conversa, com mais, eu vou dizer respeito, mas eu não acho que ela queria me desrespeitar, mas parecia que ela estava falando com alguém que não era experiente como ela, a pesquisadora responsável pela tradução, não a aluna dela. Então, em vários momentos, teve situações muito constrangedoras, a ponto dela falar assim: "Olha, mas tem você, com quem que vai ser o meu colaborador? Porque eu não posso pôr o nome de todos vocês no trabalho". E ninguém estava pedindo isso. Inclusive ninguém pediu para pôr o nome no trabalho. E aí eu sei que eu fui ficando irritada na situação e para não ser deselegante, eu falei assim: "Olha, quem trabalha com dor em movimento é o Felipe, você conversa com ele". Joguei no colo do Felipe no final para me livrar da mulher. Então essa é uma fofoca, tá, gente. Harumi, a gente já cumpriu com todo o cronograma, inclusive a fofoca. Porque teve várias situações, assim, difíceis na conversa da pessoa entender. Mas tem uma lição que eu acho importante nessa situação especial desse caso, que não tem a ver nem comigo nem com essa pesquisadora, mas que é uma coisa que serve para todo mundo que estiver ouvindo e que tem vontade de fazer pós, procurar um orientador, começar um trabalho. Um bom orientador, ele tem experiência e conseguiria te orientar em qualquer trabalho, lógico. Mas, quando você vai para um orientador que sabe o que está fazendo, que você vai pedir para ele te orientar na área principal de pesquisa dele, a chance dessa pessoa te encurtar uma série de situações é muito grande, dele de fato te botar na linha de pesquisa, na temática e tudo mais. Ali a gente está vivendo exatamente essa situação, a gente tem uma menina interessada em ombro, sendo orientada por uma pesquisadora que não trabalha com reabilitação do ombro. E aí, em vários momentos, eu falava coisas para essa orientadora que ela definitivamente não entende, não entende, a ponto dela ter dito que para ela ombro é um segmento que está para baixo da cabeça, do tipo, co tanto fazia se fosse coluna, pulmão, quadril, para ela não fazia diferença nenhuma. Então ali eu acho que esse é a minha maior assim, o meu maior aprendizado dessa situação, Felipe, foi isso. Porque muitas vezes as pessoas chegam até mim e também me pedem para orientar assuntos que não são a minha especialidade. Em alguns momentos eu já fiz isso e deu certo, mas cada vez mais a experiência me mostra que o ideal é, se você vai fazer algo que está muito fora da sua zona de conhecimento, traga alguém para perto, traga a pessoa para perto, como eu faço com você, quando a gente está falando de dor e emoção. Ali, claramente, mais do que uma questão cultural, quem era eu como brasileira e ela como alemã e tal,
eu acho que muito mais do que isso, e aí vem a coisa do ego do orientador, né? É muito duro alguém sentar na sua frente e falar: você não sabe o que você está fazendo nessa orientação. Então, acho que isso doeu muito nela, e aí ela me bateu, entendeu? Então, assim, eu acho que no fundo é muito, muito menos cultural e muito mais algo que tem a ver com a experiência dela na área, com o quanto aquilo deixou ela desconfortável na frente da aluna e da própria Anne, que também é colaboradora dela ter que assumir que ela não sabia o que ela estava fazendo e o que a menina estava fazendo. Então, ali teve muito de reação, muito mais do que de cultura, eu acho, sabe? Então, foi uma conversa difícil, nós saímos de lá meio ralado, mas entre mortos e feridos, acabamos jantando no Michelin e deixando um rim lá também. Você ri, né, Felipe? Ô, Aninha, mas pelo menos eu acho que assim, eu acho que a produção que a gente faz aqui no Brasil, de alguma forma, né, mesmo, né, que as relações possam não ser construídas da melhor maneira, mas de alguma forma essas produções impactam, né? E o próprio ADAP, né, ela foi, Nossa. né, ele foi um negócio que é totalmente fora da caixinha do que existe hoje na avaliação Ah, de comportamento de evitação, né? Então é legal a gente reconhecer que os pesquisadores brasileiros realmente eles, né, conseguem produzir, né, uma ciência de muita boa qualidade que ah, é claro, reconhecida, né? claro, claro. A gente viu outros brasileiros lá, né, sim, se destacando nos seus posters, nos seus trabalhos. Eu acho até injusto citar, mas assim, tem gente morando lá na Holanda, que nem o Carregaro, fazendo coisas interessantíssimas. A Gisela, que morou na Alemanha, que morou na Holanda, estava lá de novo com os trabalhos dela de avaliação econômica. Inclusive, Gisela está trabalhando com a gente também, porque, de novo, né? Eu, do alto dos meus cinquentinhas, já entendi que tem coisa que eu não sei fazer, mas que eu quero muito, então eu puxo essas pessoas para perto. Então, a Gi está ajudando o laboratório a começar essa coisa de investigar a parte econômica das nossas intervenções de dor no ombro. E como é que é mesmo o nome da nossa professora que está na Austrália? Do cabelo curtinho? Ai, gente, desculpa, gente, desculpa. Qual Quem lembra? professora? A menina que está na Austrália, que é nossa professora que Ah, fala de A Karime A Karime Karine. Mescoli. estava lá, Nossa, a Josimar Karime estava ganhou lá, prêmio. A Karime ganhou um é. prêmio com o estudo quali dela, né? Então, tá vendo? Assim, coisas de extrema qualidade, né? Josi estava lá trabalhando com a gente também, que também é Ah. nossa professora, e tinha outras pessoas que a gente encontra muito menos, por exemplo, a Melina Reich, que trabalha também com ombro. Tem um aluno meu que conheceu a Melina lá. Nunca tinha encontrado com a Melina antes, teve a oportunidade de encontrar lá, ela estava apresentando trabalho. O Brasil, com uma comitiva enorme, a gente foi tentar reunir, fazer uma foto, tem que botar 52 pessoas na foto, depois encaixado, porque na hora de reunir não consegue reunir todo mundo, de tanta gente que tem, gente do Nordeste, né? Né? Gente de todas as regiões, assim, muito bacana, foi muito ótimo. Aninha, números oficiais aqui, e isso me deixa bastante satisfeito, né, que são números Ah, da delegação, né? Então, assim, o primeiro lugar disparado de número de inscritos no Congresso foi os Estados Unidos, com 924 inscritos. O Brasil ficou em oitavo, é. né, com Mesmo com 105, custo, né? mesmo com custo, com 159. Mas acima do Brasil, você só tem Reino Unido, Alemanha, Holanda, Canadá e Austrália, países ricos, né? Então, o Ricos e Brasil, Holanda lá, né? É Holanda, lá Holanda, o é lugar lá. e É. nem. E nem foi o primeiro, né? Pra Pois você ter é, ideia, a Holanda teve 230 e o Brasil teve 159. é. A gente vai muito mesmo a esse congresso. E é interessante também dizer, né, que mesmo sendo um congresso de vários dias com muitos assuntos, e numa cidade linda de passear, de se divertir e tudo mais, você encontrava com o pessoal no congresso, de fato, congressando, né? Todo dia, toda hora, estava todo mundo lá, né? Lógico, a gente sai, faz turismo, passeia, mas as pessoas foram para o congresso, foi muito legal isso. Excelente. O que que vocês querem? A gente vai contar mais alguma fofoca?
Ou vamos falar do que a gente mais gostou de ver? Que a Você gente que está com um manda, pouquinho, ó, a você gente que está com um manda. pouquinho mais de 1 hora de episódio, então eu vou aproveitar. Vou contar a palestra que eu assisti, que eu mais gostei e que me saí de lá fritando com a cabeça. Eu vi várias que eu gostei muito. Uma muito interessante, que era um pesquisador fisioterapeuta falando da gente não citar nominalmente diagnósticos anatomopatológicos nas nossas intervenções. Um negócio que se mexeu com todo mundo levantou, falar, como é que eu vou agora falar com o paciente? Não vou falar da hérnia dele. Deu um bafafá, foi uma sessão muito interessante de discussão, mas não foi essa a palestra que mais me chamou a atenção. Eu assisti uma palestra com a nossa colega canadense, showwoman, que eu nunca lembro, a Melanie, né? A Melanie A falou Melanie. a respeito de validação de queixa de dor. E é tão curioso, e eu vou explicar por que que é essa palestra que mais me marcou. Eu saí dali com uma impressão interessante sobre o trabalho dela, mas eu não saí tocada. Saindo dali, eu fui para a Itália e uma amiga minha que estava comigo, que mora na Itália, passou muito mal, teve uma colite e foi parar no hospital. Na segunda internação dela, ela precisou ir 2 vezes para o hospital, ela passou por um processo de invalidação da queixa muito significativo. E eu saí de lá muito reflexiva a respeito de diferenças culturais. A gente estava num lugar da Itália que há 50 e poucos anos atrás era uma guerra desgramada e as pessoas ali são ainda, né, filhas de pessoas que estiveram na Segunda Guerra Mundial. Então você ir para o hospital com uma dor qualquer, nem sempre é validado. Porque acho que tem tanta história difícil, tanta perda, tanta dor, tanta dificuldade, sabe? Ali, cachorro, estão ouvindo cachorro agora. Não, é que bom. Porque os cachorros estão latindo alucinados. É um lugar onde tão recente teve uma história cultural, uma vivência de dor e de perdas tão grandes que aquilo que ela estava passando não tem a visibilidade que ela imaginava quando ela chegou lá passando mal e tudo mais. Então eu fiquei pensando em que momentos, porque nós somos muito de validar a queixa, acho que é muito da nossa cultura, a gente valida bem a queixa dos nossos pacientes, mas tem momentos com toda certeza que a gente não faz isso. E eu saí muito reflexiva depois de ter passado por essa experiência cultural tão diversa, pensando no trabalho da Melanie, assim, do quanto ela está fazendo algo que é interessante e do quanto a gente, porque no geral valida, quando a gente não valida, onde é que a gente está errando, sabe? Então, para mim, foi essa que eu mais curti, que ainda tá assim, maquinando na minha cabeça esse negócio. Aninha, acho que a gente pode comentar isso também, né? Se a gente, tudo bem, a gente fala sobre dor, mas a gente também conhece situações em que a gente, né, vê momentos em que o profissional julga a intensidade reportada. Né? Tipo assim, como é que esse cara tá com dor 9, 10? E essa é uma recomendação de não faça, né? Não faça isso. Você não deve julgar aquilo que o paciente está te reportando. E a gente vê isso com bastante frequência, né? Como é que esse paciente está falando que está com dor 9, está falando com dor 10? Por outro lado, a gente também tem as questões de influência de gênero, questões de influência de raça, né? Que a questão de imigrantes, né? Que às vezes em outros países precisam reportar que eles têm mais dor do que realmente têm para receberem o mesmo atendimento. As diferentes populações, né? Chamadas de minorias, né? E que a gente desconhece, né? A gente não conhece muito bem como é que essas populações elas são tratadas aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente tem trabalho de fora, mas essa população em específico, né? Como eles são avaliados, né? Como é que eles são, como é que suas queixas são validadas, né? E o fato da validação da queixa ser extremamente importante é o fato de você reconhecer a experiência, né, Do outro. individual da dor, do outro. É. E você falou da questão de gênero, né?
essa foi uma palestra, tinha uma sessão que falava sobre gênero e tal, e as minhas meninas do laboratório foram também, que é um interesse sensível ali no meu laboratório, tem 2, 3 meninas que se ligam muito com esse assunto. E aí elas também saíram de lá muito com isso, sabe? Que a gente está estudando, por exemplo, autoeficácia, e autoeficácia tem muito a ver com sensação de conseguir fazer as coisas. E aí, como é que as questões de gênero e nível socioeconômico influenciam em autoeficácia? E é uma coisa que a gente não olha hoje de maneira separada, sabe? Então, isso aí mexeu muito com o laboratório também. Agora querem colocar várias outras informações na nossa ficha de avaliação para depois ver como é que essas coisas se relacionam. Então, mudou o E jeito que a gente quanto, vai fazer pesquisa. e quanto essas populações são excluídas, né? A gente Sim. está pensando que é gênero, né? Ah, não, ninguém exclui gênero. Tudo bem, então vamos pensar em população de rua, né? Quem é que é avaliador de população de rua, por exemplo, né? Felipe, Então, a gente não avalia gênero, a gente não faz diferença de gênero, não sei o quê, mas eu parei para pensar, não tem ninguém transgênero no nosso ambulatório. Se as pessoas não têm dor no ombro, é isso? Ana, eu estava nessa sessão com as meninas e o que que eu saí dali certa? De que 99,99% das pessoas que estavam ali não sabem nem identificar corretamente o que a gente poderia chamar, digamos, de grupos ou de classificações, enfim, de sexo e gênero. Quiçá avaliar, quiçá se comunicar, imagina pesquisar. Então, eu acho que as pessoas que estavam ali foram, e isso de fato assim foi um ganho, né? Depois eu posso compartilhar com vocês o site, é um site de acesso gratuito, com muito material sobre isso, né? Sobre sexo e gênero, e fala sobre inovação nessa área. Eu acho que tem muito a inovar nesse campo de pesquisa. Então, a primeira coisa é as pessoas aprenderem a conceito. Como, né? Qual é o conceito de sexo e gênero? Como é que você identifica? Como é que você acolhe? Como é que você aborda? Como é que você valida? Como é que você oferta tratamento? Eu achei isso super relevante, porque eu acho que meio que balizou todo mundo em relação a conceito e o que a gente pode fazer dali para frente. Eu acho que todo mundo estava nutrido de um sentimento de que é uma minoria, é uma população que sofre com a disparidade no cuidado da dor, mas tá, como é que a gente acessa ela? Como é que a gente cuida dela? Qual é o olhar dela? E trazendo isso para Geronto, é um universo muito particular. Envolve conceito. Gente, tem 5 crianças aqui, tá? Desculpem o barulho. Mais 3 cachorros. Como Também é que não a dá para gente. ouvir. A gente está no universo paralelo aqui que não dá para Tão ouvir. ótimo, ótimo. E isso ficou muito claro para mim, né? Como é que a gente traz essas questões que são muito peculiares dessa faixa de população para essa comunidade científica. Então, eu achei extremamente relevante. Foi o ano global da IASP, né? Essa disparidade no cuidado de pessoas, né? Com sexo e gênero, né, distintos. Eu achei isso super bacana. É, Talvez o que eu tenho mais visto, né, em relação à comunicação é exatamente a falta de treinamento que o profissional de saúde tem. Então, na maioria das vezes, você tem que contar com o seu talento, né, com a sua habilidade, com a sua vontade de ser uma pessoa que seja empática, simpática e comunicativa para tratar desses seres humanos. Então, acho que isso ficou muito claro também. Como que a gente precisa de treinamento nas diversas áreas da saúde para cuidar desses seres humanos. Talvez isso faça com que a gente não perca espaço para outro assunto que eu vi para caramba no Congresso, que foi inteligência artificial, que foi a questão da telereabilitação, né? Muita coisa sobre isso. Eu acho que foi muito interessante também estar dentro de uma sala que discutia as atualidades nos tratamentos não farmacológicos para dor lombar e escutar de uma pesquisadora que trabalha como revisora da Cochrane, levantar a mão e falar: olha, vocês estão apresentando aí nessa mesa 4 abordagens com resultados excepcionais, maravilhosos, mas todos os anos eu reviso centenas de ensaios clínicos para dor lombar e eu vejo o quanto a gente está falhando no manejo de dor lombar no mundo, né? Enfim, a gente sabe que é a causa número 1 de capacidade no mundo. E eu acho que eu só vou
aceitar e compreender que o que vocês estão propondo de fato faz sentido e é eficaz quando a gente começar a ver a replicação desses estudos em outras populações com condições socioculturais e econômicas distintas, trabalhos realizados por grupos independentes, né? Então, aquilo me tocou muito porque eu faço parte desse grupo, que é liderado pelo Ney, pelo Felipe, onde a gente não tem grana, né? Vamos combinar que na maioria das vezes a gente faz pesquisa contando com a colaboração de muitas pessoas, né? De alunos de iniciação científica. Na maioria das vezes a gente não tem bolsa, a gente não tem dinheiro, a gente não paga pela participação dos voluntários e a gente consegue fazer pesquisa com qualidade, né? Então eu acho que isso foi muito bacana de escutar de alguém que está dentro da Cochrane levantar a mão e falar isso. E aí você olha para o lado, você vê a tua referência lá, né? Aquele cara que você está sempre citando o trabalho, que está sentado do outro lado e que está nesse lugar de achar que realmente eles são o grupo referência, o trabalho deles é um pouco melhor. Então, eu acho que isso foi muito bacana também. Mas eu Pô, sei que de mais legal. fofoca que você não quer contar, hein? Não, mas antes de eu contar, vai, Felipe, você, que eu sei que você passou muito tempo nas reuniões, mas você tem um interesse especial e acho que interessa muito, inclusive para quem está ouvindo a gente, a respeito dos fenótipos de dor. Você teve oportunidade de falar pessoalmente com a Eva Kosek? Conta. Ou se não for isso que você quer contar, tem que ser melhor que isso. Aninha, eu acho que tiveram tantos temas muito legais assim, né, no evento, né? Desde muitas discussões sobre sensibilização central, né? Então, você via desde palestras de mecanismos a como reconhecer isso na prática clínica. Então, eu acho que tiveram muitos temas relacionados à sensibilização central. Em relação aos fenótipos, né, os tipos de dor, nociceptiva, neuropática e nociplástica, isso tem sido uma grande discussão, né, dos critérios, né, desde do primeiro Task Force que começou em 2015. Eu estou envolvido nesse Task Force, né, não no primeiro como autor, mas como especialista para avaliação dos critérios. Mas agora a IASP tem um Task Force de Terminologia que está discutindo esses critérios, né? São mais de 40 pessoas, inclusive a Iva está também participando, né? A Iva está no subgrupo de dor nociplástica, eu estou no grupo de dor nociceptiva. Esse grupo está sendo liderado pelo Paul Rhodes e tem uma série de grandes pesquisadores que estudam esse tema, né? O Ionis também está, o Graven Nielsen também tá. Então você tem ali um monte de gente que conhece muito sobre esse assunto para que a gente pense em critérios diferentes do que existem, na ideia de que nem sempre o que a gente vê na clínica é aquele preto ou branco, né? Tipo, isso aqui é nosso plástico claro, isso aqui é nosso nociceptivo claro. O que muitas vezes a gente vê na clínica, né, é uma zona cinzenta, de penumbra, né, e que a gente não consegue estabelecer muito bem qual é o critério. E muito mais do que a gente falar, né, de que isso aqui é uma dor predominante nociplástica, muito mais de a gente falar desse tipo, a ideia é que a gente, em algum momento, crie instrumentos para que a gente consiga dizer qual é a probabilidade daquele paciente apresentar tal tipo de dor. E essa revisão está sendo pensada desde critérios clínicos, né, por exemplo, de você identificar, melhorar as descrições dos critérios clínicos, né, porque, por exemplo, no critério de dor nociceptiva tem lá, um dos critérios é você reproduzir a dor do paciente com movimento ou postura. Então, você tem movimentos que você consegue reproduzir a dor do paciente, mas existem várias situações de paciente com dor generalizada que você consegue também reproduzir com movimento, né? Então, esse critério não é muito claro, ou a forma que ele está escrito não está muito clara. Não é? Então, esse Task Force, ele começou, vai até 2027, ele começou no ano passado. A gente tem feito reuniões com muita frequência, né? A gente se reuniu essa semana, a gente vai reunir na semana seguinte. Então, a gente tem aí um task force que possivelmente para 2027 a gente vai ter novidades em relação a esses critérios. E o fato da gente ter esses três tipos de dor, né? Eu acabei de publicar um editorial sobre esses critérios, né, que existem hoje, falando um pouco do histórico
né, da dor nociplástica e as dificuldades que a gente tem hoje, é que a gente não consegue classificar outros tipos de dor, né? Os critérios são para dor musculoesquelética, né? Então, não tem critério para cefaleia, não tem critério para dor abdominal, né? Então, isso é um outro mundo para dor pélvica, né? É um outro mundo. Então, não dá para você tentar classificar todos os pacientes nos três tipos de dor, porque, por exemplo, os critérios para dor nociplástica são para dores musculoesqueléticas. Então, existe uma grande discussão sobre esse tema. Existe uma grande incerteza ainda sobre isso. Tanto que eu encontrei a Iva numa das reuniões da diretoria, ela também é conselheira, né? Então, antes de começar a reunião, eu falei: Oi, Iva, tudo bem? Eu estou participando lá do grupo do Task Force e tal. Ela falou assim: como é que vocês estão fazendo? Aí eu falei assim: olha, a gente tem se reunido com alguma frequência. Ela falou assim: ah, que bom. O que vocês estão fazendo? Eu falei assim: a gente está discutindo os critérios de dor nociceptiva. Ela falou assim: mas não existem critérios, né? Então, assim, não existem critérios claramente definidos hoje. Por mais que a gente tenha aqueles indicadores clínicos que a gente utiliza, eles não são gold standard, né? Que você consegue de fato falar assim: isso aqui é uma dor claramente, né, nociceptiva. Então, existe uma certa incerteza sobre o assunto, coisas estão por vir, esse task force tem trabalhado bastante, então acho que no futuro a gente tem como objetivo criar uma ferramenta que seja de boa utilidade clínica, né, que não envolva muitos testes, que seja fácil de aplicação. Então, acho que a gente vai ter novidades aí para os próximos anos em relação a esse tema. Não. Eu vou ser bem pessimista, viu? Assim, eu não consigo ver uma forma de avaliar dor de maneira simples. Assim, não é um pessimismo, eh, infundado só por natureza, não. Eu acho que essa coisa dos mecanismos, ela é muito mais uma uma orientação de tentativas para conduzir decisões clínicas e tomar as melhores decisões, do que exatamente o put on the box, né, tipo assim, isso é isso, aquilo é aquilo. Mas é difícil para a gente, de forma geral, a nossa formação, principalmente de graduação, ela é muito para acertar e errar diagnósticos, né. É muito difícil conversar disso com a maior parte das pessoas, em termos de: "Olha, a dor é generalizada, é isso, é aquilo, é isso que pode ser, então vamos tentar nesta direção". As pessoas têm muita dificuldade com isso, assim, de encarar, hipóteses diagnósticas e tentativas de tratamento conservador. É um negócio, se você não conseguir dar um label lá, não enfiar um nome na pessoa, as pessoas parece que ficam congeladas, não sabem o que fazer, né. Não sei, não se É. assim, Felipe, eu adoro Uhum, pensar em mecanismos para decidir uhum, tratamento, mas sempre como uma tentativa. Vamos tentar por aqui, deu certo? uhum. Não está dando certo? Vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo. A ideia nunca deveria ser tornar simples algo que não é simples. Então, a ideia do simples, Aninha, é que a gente pense uma estratégia que o clínico consiga colocar isso na prática, sabe? Não Não precisa de adianta um você teste falar assim, neurofisiológico. exato, não adianta você falar assim: você tem que ter um QST. Aí você fala assim: pô, É, mas não vou ter um QST nunca. Né? Então, é, é. a ideia é que a gente tenha esses instrumentos, essas formas de avaliação que sejam viáveis para o clínico, né? A gente Ótimo. reconheceu na última reunião, por exemplo, a gente falou assim: olha, o clínico não tem tempo, né? Então, não adianta a gente ficar pensando em um monte de coisa para fazer, porque o clínico não vai ter tempo. Então, a gente está tentando, por exemplo, identificar se existem critérios clínicos, né? Se existem indicadores clínicos que sejam exclusivos para um tipo de doença, entendeu? Para o tipo de doença, não, tipo, para um tipo de dor, né? Então, esse critério aqui, por exemplo, esse que eu falei, né? Reproduziu a dor no movimento, ele é exclusivo de uma pessoa com dor nociceptiva e não aparece em dor neuropática, não aparece na dor nociplástica. Então, a ideia é tentar identificar esses fatores que são mais comuns para um tipo de dor do que para outro,
para que a gente, no final, né, a gente tenha uma ferramenta que o clínico possa olhar e falar assim, olha, pelos indicadores clínicos, possivelmente isso aqui é uma dor masplástica, né? Eu queria contar uma coisa que está acontecendo comigo, e tem tudo a ver com esse assunto. No sábado passado, eu tô com essa coisa da sinusite, né? Teve muita queimada em Ribeirão, tá muito seco e tal. E aí eu fui para o Nordeste, peguei um ar-condicionado lascado, aqueles ar-condicionado central de hotel que provavelmente não vê limpeza há 152 anos. E aí cheguei em casa muito ruim de sinusite, meio muita tosse, muito espirro. Né? No sábado passado, deitada para dormir, eu espirrei e tive uma dor torácica muito forte. Muito forte. Assim, daquelas que a vista apaga, o ar corta, você fica sem respirar, aquela dor aguda, violenta. Eu falei assim, gente, o que aconteceu? E de sábado para cá, eu não fico sem dor nem um minuto. Eu já tomei uma caixa de Tilenol 750, eu já tomei diclofenaco, eu já tomei prednisona, eu já tomei o próprio antibiótico da sinusite. Eu não estou sem dor dia nenhum, hora nenhuma. E quando eu fui ao médico na segunda-feira passada, que de sábado para segunda eu estava bem ruim, eu fui no médico, fui num pneumo, ele me fez um raio-x para ter certeza que eu não tinha fraturado uma costela, né? Não tem nada no pulmão. E eu falei para ele: isto é neuropático. Ele falou: mas por que, Ana? Não, porque irradia assim, porque é assim, porque. Nananana. Acho que zoster. E ele brigou comigo e falou: não vou te medicar para zoster. Vamos esperar. Se aparecer vesícula, a gente vai cuidar disso. Logicamente, o que eu fiz? Comprei uma caixa de aciclovir e comecei a tomar, né? Porque não é zoster, não é dor neuropática. Então, veja, eu treinada, observando os sintomas, vendo a irradiação, vendo a característica da dor, não sei o que, também não acertei. Também não acertei. E eu não sei o que eu tenho. Segunda-feira eu vou voltar no médico para entender o que está acontecendo. Porque não passa com nada. É uma dor que não passa com nada. E não é zoster, não é mesmo. Porque agora, inclusive, ela já mudou de lugar, já está diferente e tal. Então, ele, com muito menos treinamento que eu, foi muito mais sensato. Assim, e eu achei que ele estava sendo lento, que ele estava errando. Eu fui lá e comprei o remédio e comecei a tomar. Então, eu tô errada também, entendeu? Assim, então não é simples, esse negócio não é fácil. Mas é porque, às Não, vezes, ter muito conhecimento atrapalha. A Atrapalha, ignorância é uma logicamente. bênção. E eu sou hipervigilante, catastrófica, magnificadora, tô lascada. Aninha, não é fácil mesmo. Eu acho que a gente não pode pensar em simplificar e achar que a gente vai conseguir identificar sempre esses perfis, né? Quando a gente pega, às vezes, Uhum. pacientes com múltiplas queixas, a gente fala assim, pô, mas peraí, é uma dor nociceptiva no joelho, a dor nociplástica em outro lugar, a neuropática em outro lugar. Então, de fato, é difícil, né? Então, a gente consegue ver que isso é um grande nó, né? É, não dá muito para a gente bater o martelo hoje com os critérios que a gente tem, falar assim, olha, isso aqui é isso e acabou, né? Não dá. E a gente pode pensar numa outra coisa, né? Por exemplo, se a gente pegar os trials de dor lombar, não tem, né? Considerando que os trials de dor lombar são o maior número de trials que a gente tem, né, na área da fisioterapia especificamente, a gente não tem em nenhum momento nenhum trial que falou assim, eu vou subclassificar essa galera, quem for característico de dor nociceptiva eu vou tratar de um jeito, quem for dor nociplástica eu vou tratar de outro. A gente não tem isso, né? Então, o fato da gente classificar o paciente, muitas vezes, não vai mudar a nossa conduta, né? Então, a gente também tem que pensar em relação qual é a importância clínica, de fato, em algumas situações, a gente fazer esse tipo de Uhum. classificação, né, para tomada de decisão especificamente. Muito bom, muito bom. Mas eu queria dividir com vocês. Eu tô passando por esse momento que eu não sei o que eu tenho. E é muito ruim mesmo. Eu fico imaginando os pacientes, sabe? Com menos experiência, com menos, assim, como é que é esse momento de viver uma dor
forte, intensa, que te incomoda e você não sabe o que é. E e aí, eu ainda por cima achei que sabia e não é também. Ó, última coisa que eu queria contar para vocês que eu vi lá, e que acho que merece um destaque, até por conta da gente estar gravando esse episódio aí com o pessoal da turma de dor assistindo. Eu fui numa palestra que o pesquisador pediu para a gente parar de falar para o paciente que ele é catastrófico e tirar o título lá em cima do questionário de catastrofização da dor, viu, gente? Que isso aí causa uma má impressão em alguns pacientes. Não sei se vocês viram alguma outra coisa nesse sentido, mas todo Existe, mundo. Aninha. Existe uma recomendação que a gente não crie labels para o paciente, né? Tipo, esse paciente é cinesiofóbico, esse paciente é Isso. ansioso, esse paciente é deprimido, é catastrófico. A gente não deve criar esses labels, né? Até porque é legal a gente trazer isso, né? Que a gente sempre pensa em ponto de corte de escala, né? Você fala assim, passou desse ponto aqui, ele é É. catastrófico, não passou, ele não é. No entanto, a interpretação que a gente deve ter das escalas é: esse paciente apresenta alta pontuação na escala de catastrofização, porque o ponto de corte pode variar de acordo com a população que está sendo aplicado, né, com a condição clínica que está sendo aplicada. Então, por isso que a gente não deve atribuir labels, tanto porque a gente não tem instrumentos para definir esse label, e também para não criar estigma, né? Um estigma do profissional com o paciente, por exemplo, um autoestigma do paciente, né? Tipo assim, agora eu sou catastrófico, né? O fulano falou que eu sou catastrófico, né? E E eu como acho que isso barreira, não é né, bom. Felipe? Assim, como barreira para a aliança terapêutica, foi esse o principal ponto levantado. Quando você chega para o seu paciente e fala assim: você tem uma alta pontuação na escala de catastrofização. O paciente pode entender que você está dizendo para ele que você não vai considerar a queixa dele apropriadamente, porque ele tem um jeito de se expressar que é mais exagerado. Então, até por conta de aliança mesmo. Eu achei muito legal essa palestra também. Foi bem legal. Muito bom. Ma Aninha, teve uma palestra que eu achei muito legal, que é do grupo lá da McGill, né, do professor que tem colaboração do time. O Tino até fez uma palestra para a Brafito, que é Pain-Related Suffering, né, que é o sofrimento relacionado à dor. E o que me chamou bastante atenção nessa palestra foi que ele fez um estudo qualitativo e as descrições de sofrimento relacionado à dor passavam por duas coisas. Primeiro era a perda de identificação do self, que na prática é o paciente falar assim: não, antes da dor eu era uma pessoa, agora eu sou outra pessoa, né? A pessoa não consegue nem mais se reconhecer. Então, isso está relacionado a esse sofrimento relacionado à dor, mas o que chamou bastante atenção é que as descrições se assemelhavam às descrições feitas por pessoas que sofreram tortura, né? Então, é muito interessante a gente pensar que o sofrimento da pessoa com dor, ele é alto, né? E isso traz a ideia relacionada à importância da validação da queixa do paciente, né? Então, é um construto novo, a gente não tem um instrumento propriamente dito para avaliar isso, mas se a gente levar em consideração que esse paciente parte de um momento de sofrimento da vida dele, a gente, né, ainda pensa mais ainda, né, no fato de que a gente precisa escutar esse paciente, né, validar as queixas desse paciente e tentar, mais que validar, no sentido de entender que validar também é entender qual é o impacto que essa dor está trazendo para a vida dessa pessoa, né? Reconhecer que de fato a vida dessa pessoa mudou, né? Então acho que esse construto de sofrimento relacionado à dor, ele é um construto que a gente tem que estar ali sempre refletindo, né? Então essa palestra me chamou bastante atenção. Tá, de todo modo, essas coisas vão se alinhando, né. E acho que, se a gente voltar também naquilo lá do começo que a Jéssica estava falando dos pôsteres dela, da representação do sofrimento da paciente pelos desenhos que o pessoal da psicologia se interessou, se a gente voltar a falar da questão do quão diferente é o cuidado para quem é padrão e para quem não é padrão, eu acho que o grande treinamento
acho que talvez essa seja uma boa mensagem para deixar para todo mundo nesse episódio. O grande treinamento é olhar para o nosso paciente, cada um deles, e se interessar de verdade por aquela pessoa, né? Assim, para além de questionários, o que que você pode de fato não tratar, cuidar, porque essa é a nossa obrigação, mas assim, como de fato a gente pode se interessar por aquela pessoa a ponto da gente entender, respeitar e colaborar para o bem-estar dela, independente de diagnósticos de qualquer coisa, né? Acho que esse é o grande treinamento dos profissionais de saúde quando estão trabalhando com paciente com dor. Aninha, umas 3 semanas atrás, eu recebi a visita de um colega da África do Sul aqui, né? E a gente estava conversando sobre essa questão dos rótulos e das avaliações. Aí ele falou assim, no lugar que eu trabalho, não existe a palavra depressão. Não existe. Eu não consigo avaliar porque essa palavra não faz parte da cultura. Então eu falo assim, você tem episódio de tristeza? Aí ele fala assim, né? Todo mundo tem episódio de tristeza, mas a Sim, palavra depressão não existe. ela Então olha que interessante, né? é muito, muito legal. Dona Jéssica, mensagens finais. Eu já deixei a minha. Eu acho que o negócio é a gente, de toda forma, se interessar pelo ser humano, sentar ali na frente de alguém e imaginar como a gente gostaria de ser cuidado. E isso é mais difícil quando você tem menos experiência com dor, inclusive. E você, como é que fica aí para você a sua participação no IASP e suas reflexões finais? Eu acho que a participação foi muito bacana, como você mesmo citou anteriormente. Acho que para mim, do ponto de vista de trajetória acadêmica, foi importante eu ter estreitado parcerias com outros grupos, com outros pesquisadores, e de uma certa maneira sair um pouquinho da asa da proteção do Porto Seguro, que era, por exemplo, né, contar ali com o meu orientador, meu colega, meu parceiro, que é o Ney Meziá, por exemplo. Então, isso para mim foi muito bacana, porque eu acho que eu amadureci para ter chegado nesse ponto. É, Acho que estou certa, na verdade, de que eu sou um cupido acadêmico, porque nesse mundo em que a gente está, né, eu gosto de pessoas, então eu estou atenta ao que as pessoas falam e fazem, e aí fica mais fácil conectar as pessoas. Então eu acho que eu sou um cupido acadêmico, então se você quer fazer pesquisa sobre alguma coisa, me procura, porque com certeza eu vou conhecer alguém que possa te ajudar, nem que seja para tirar uma foto com o seu ídolo, eu sou cara de pau e vou lá e faço isso. E eu acho que nessa questão de gostar de pessoas, que eu acho que o Congresso é ímpar nesse networking, né? É muito bacana. Eu acho que vem essa ideia de que a gente está lá falando de dor, mas é isso que você falou. Eu acho que os congressos tinham que carregar esse nome, né? De fórum, de congresso, de estudo, de pessoas que sofrem com dor, né? Porque no final é isso, a gente está tratando de pessoas que sofrem com dor. O que que a gente pode fazer por essas pessoas? Então, por mais que a gente tenha essa tarefa de tentar facilitar o entendimento, o manejo, a prática clínica, né? Não esquecer que no final a gente está falando de uma pessoa, de um indivíduo que sofre com dor e do impacto que a dor tem nessa multidimensionalidade na vida dele. Então, eu acho que é muito por aí. É, Se associem a essas associações e sociedades, participem dos congressos locais, regionais, nacionais. É assim que a gente vai ganhando um pouco mais de corpo, vai ganhando voz, vai ganhando experiência, e isso é muito importante. Então, vamos fomentar essa cultura, né? Propagar isso. Acho que essa é a mensagem que fica aqui. Um beijo, um abraço para todos vocês. E agora a E gente vai sim, gente, só encerrar. fazendo o jabá. Quem gostar de geronto, vem com a gente para o curso de pós-graduação em gerontologia e saúde da pessoa Bom, idosa. Olha que legal, tem saúde no nome. Vem com a gente. excelente, excelente. Pode fazer o jabá, tá liberado. Felipe, Jéssica já Aninha, chamou as pessoas para se associar. Agora eu não sei o que sobrou para já você, vai. eu vou chamar para as pessoas conhecerem de fato a IASP, né? Eu queria deixar registrado, né, que eu estou ocupando hoje um cargo na diretoria da IASP, e isso para mim é de responsabilidade, né, muito grande. Eu sou o primeiro fisioterapeuta da América Latina a ocupar esse espaço.
né, na história aí da IASP. E então eu entendo o quanto que a gente pode hoje, né, trazer as representações do Brasil para dentro da IASP. Então acho que o meu papel lá vai ser esse, né, trazer o que a gente tem de realidade aqui no Brasil e falar assim, cara, a gente precisa mudar, fazer alguma coisa, né, para que a gente consiga mudar essa realidade. Então, eu queria convidar as pessoas, né, a conhecerem a IASP, as pessoas podem acessar o site da IASP. A gente tem hoje uma taxa de associação, né, que é de US$ 25 por ano, né? Então não é uma taxa alta, né? Então US$ 25 por ano em relação aos benefícios que as pessoas podem ter de participar de webinar, de ter acesso a PEN, de ter acesso a PEN Reports, de ter acesso aos programas de educação continuada que tem no site. Então, a gente tem ali uma série de vantagens, né, quando você se associa, além do fato de você poder se envolver com outras coisas que acontecem dentro da IASP. A gente tem, por exemplo, uma rede de colaboração de pessoas que são recém-formadas, né? Então, a gente tem muita coisa acontecendo lá dentro, vários subgrupos, várias forças-tarefas, né, que as pessoas muitas vezes podem se candidatar, podem se envolver e, de fato, contribuir de alguma maneira para que a gente consiga, aos poucos, ir mudando essa realidade. E eu acho que isso vem acontecendo, né? Se a gente observar, por exemplo, o Congresso da IASP, ele tinha muito, né? Você entrava lá, você tinha na parte dos pôsteres ali, na parte né, dos stands, a gente antigamente tinha um stand ali de medicação, era muita medicação, né? Intervenção cirúrgica, e hoje isso já não acontece, né? É, Então a gente vai e não vê tanto, né, stand de medicação, stand de cirurgia, a gente não vê muito isso. Então acho que isso está mudando. E a IASP ela tem uma característica de ser, né, de fato multiprofissional, de fato cobrir desde a ciência básica até a pesquisa clínica. Então você, de alguma maneira, você vai achar sua tribo, vai achar seu grupo ali que você mais se identifica. Então, eu queria deixar isso como, né, uma motivação para as pessoas poderem conhecer a IASP, se vincularem à IASP, trazer representatividade, né, para dentro da IASP, porque eu acho que é uma forma da gente poder contribuir para o avanço no conhecimento da dor. Queria agradecer, Aninha, você ter organizado e conduzido esse podcast, né, esse nosso encontro. Foi um grande prazer poder conversar com vocês, né, sempre né, um grande prazer poder estar com vocês, conversar sobre diversos assuntos. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que escutou aí também a gente nesse tempo. bom. Jéssica, eu sei que eu não contei a fofoca principal, né? O puxão de cabelo, dedo no olho que rolou lá no Congresso. Não contarei nesse episódio. Se você está ouvindo este episódio até o final, com quase 2 horas de duração, e quiser saber o que foi que aconteceu, que foi um quiprocó danado, que até Paul Rhodes comentou, foi parar na discussão da diretoria da IASP e tudo mais, você vai ter que me mandar uma mensagem e eu vou te mandar um áudio te contando em off o que é, tá? Mas agradecer muito, Jéssica. A gente dividiu o quarto esse ano, né? Espero que isso se torne uma tradição. Gabriel Ah, eu vou Comério. amar! Gabriel Comério, volte para a Tailândia com a gente, por favor, porque o Felipe está sentindo sua falta. E os demais que sempre conseguem ir com a gente, feito Fuco, Rafael, Harumi, mais gente aí do Fiz em Ortopedia. A Josi também já está virando prata da casa aí de viajar com a gente. A gente espera poder voltar em 2026 contando como é que foi em Bangkok. Bangkok não, como é que é o nome? Esqueci o nome. Bangkok, tá É certo? Bangkok mesmo, né? Bangkok, tá Eu certo. não sei se eu vou não, porque é muitas horas de avião, gente. Então, da próxima vez pode ser que eu seja ouvinte deste episódio. Não sei se eu vou para Bangkok, não. Meio longe para mim. Mas uma felicidade também ter estado lá com vocês e poder dividir essa experiência com quem não pôde ir, deixando mais gente curiosa, animada para participar de outros eventos. Então, gostou do episódio? Compartilha. Não gostou? Reclama. E quer saber a fofoca? Me escreve. Beijo para todo mundo e até o próximo episódio.